Então, estamos de volta aqui. Eu estou com o meu cachimbinho, que é absolutamente dentro da lei. Eu moro no Uruguai. Não é muito chique. Eu estou sozinho em casa. As janelas estão fechadas, então não estou atrapalhando nem perturbando ninguém. E nós paramos no seu livro Extemporâneo. E aí, antes de falar do seu livro Extemporâneo, eu queria contextualizar o seguinte: você escreveu esse livro quando você estava servindo como assessor do Renato Janine, então ministro da Cultura do governo. Educação. Oi? Ministro da Educação. Desculpa, ministro da Educação do governo Dilma Rousseff. Isso. Dois, né? Ou foi o um? Foi o 2. Então, é, então, você primeiro, antes de falar do extemporâneo, eu queria que você comentasse rapidamente como foi essa experiência. Assim, eu sei que daí para você escrever teses sobre isso. Mas me conta alguma anedota, assim, alguma coisa que você julgue interessante, que você trouxe, que você guarda consigo dessa Da época do na sua Império? vida. É, Antes, só para eu concluir uma pergunta que você fez antes, que eu terminei não concluindo, mas assim, só é. muito rapidamente. Depois de filosofia, eu fiz o vestibular para astronomia, Claro. passei, passei no vestibular da astronomia, fiz mestrado em filosofia ao mesmo tempo, passei no doutorado em filosofia, tranquei a astronomia, concluí o doutorado em filosofia, voltei para astronomia e me formei. Uau. Então, e agora, como eu gosto muito de astrobiologia, eu estou fazendo a graduação em ciências biológicas na turma noturna da USP, né? Estou adorando e tal. Mas aí, sobre a época do governo Dilma. Bem, eu tenho várias anedotas. Nem tanto isso. Eu queria que você me desse alguma coisa assim de não é nem pessoal no sentido, né, alguma coisa que você acha que fosse simbólico assim de que você trouxe do seu período naquela experiência. A convivência, não é nem uma convivência, porque eu nunca cheguei a ter uma convivência próxima, mas assim, ver como funcionava Dilma de perto, né? E como Ver funcionava como de uma ela experiência? era. Eu fiquei muito fã. Porque, assim, ah, todas as críticas que se fazem a ela, de que uma pessoa grosseira, uma pessoa rabugenta, Vejo isso etc. nela. Então, ela tem isso sim. Só que aí a questão que eu coloco é o seguinte: não é muito diferente do que eu via em vários homens que estavam lá, mas parecia que o comportamento dela era o único que incomodava. Quer dizer, ela era tão autoritária, entre aspas, quanto vários outros políticos homens que estavam ali, ministros, etc., mas só pegavam no pé dela, Ou seja, né? ela falava o mesmo idioma de todo mundo, mas só ela que era esquisita. Ó, ela que era esquisita. Além disso, ela era, como eu posso dizer, ela era uma pessoa que intimidava. Então, muita gente tinha medo dela, né? Muita gente tinha medo dela. Só que aconteceu uma vez uma coisa que eu vi, e ela não viu o que eu vi, que foi muito interessante, que foi o seguinte: nós estávamos em Fortaleza. Eles começaram a fazer um evento chamado Dialoga Brasil, que era assim, uma vez por mês, Dilma ia para algum estado do Brasil dialogar, fazer uma palestra, conversar com as pessoas e tal. Eu acho que foi até uma tentativa de tentar melhorar a imagem dela e por aí vai. E Renato foi chamado e eu fui junto. E aí, num dado momento, o Renato estava ocupado fazendo alguma coisa e a Dilma foi entrar pelos fundos, porque tinha um monte de jornalista na frente. Aí estava rolando um pouco uma confusão, os assessores próximos de Dilma estavam falando com os jornalistas, e aí a chefe do cerimonial, quando viu que Dilma tinha ido sozinha pelos fundos, ela me disse: corra atrás para você embarrear se alguém vier em cima dela, né? Porque também tinha isso, por exemplo, o Foi Renato fosse ao de guarda-costas de última hora de Dilma Rousseff. É, não, se Renato fosse ao banheiro, eu tinha que ir atrás. Porque podia acontecer de um repórter querer tirar uma foto dele fazer xixi. É mesmo, Percebe? nós vivemos desse mundo, É, sabemos. são coisas que acontecem. Aí eu fui, ela não me viu. E aí ela foi interceptada por um grupo de mulheres extremamente pobres. Assim,
eu acho que elas estavam em condição de rua. Eu acho que elas não tinham casa, elas estavam bem, bem sujas. Dava para sentir o cheiro mesmo de uma pessoa que estava impossibilitada de poder fazer a própria higiene, suadas, e abraçaram Dilma, e Dilma abraçou mesmo. Abraçou, elas dizendo assim, elas chorando assim, a gente gosta muito da senhora e tudo mais, e Dilma abraçou todo mundo. Cara, em Brasília, nunca me faltou de ver gente assim, que abraça o povo, aí depois álcool gel, antes até da pandemia, né? Passa um perfume ou comenta, ai, que gente fedida. Não, Dilma abraçou aquelas pessoas, as pessoas saíram. Ela se encostou numa parede e as lágrimas descendo, porque ela estava realmente tocada com aquilo. Aí ela, com as lágrimas descendo, aí ela fez uma coisa que me fez ficar muito fã, que ela estava ali visivelmente abalada emocionalmente. Ela dá uma respirada, seca as lágrimas e entra no palco como se nada tivesse acontecido, com a cara altiva de sempre. Porque eu sou, nesse sentido, muito Luim Leão. Eu acho assim, fragilidade eu demonstro no escuro do meu banheiro com a porta fechada, sabe? Eu não tenho que ficar expondo minhas fragilidades no mundo. E assim, veja como ela não era, como é que eu posso dizer? Qual é o termo em português está me fugindo, que é populista. Ela poderia ter muito bem, se fosse outro. Ah, eu estou aqui, encontrei umas pessoas pobres, inclusive venham, né? Para poder, né? Seria até Chorar. verdade mesmo, né? As pessoas eu conheço muita gente que faria, que usaria aquelas pessoas pobres ali, choraria, estou emocionada. Não, ela não tocou no assunto. Mas é Ela não disse, indigno, né? É uma prova de dignidade muito grande da parte dela, essa atitude. eu acho. Eu achei assim, achei de uma dignidade muito, muito, muito grande. Realmente é um tipo de história de visão marcante. Eu sempre tive uma simpatia nata por ela, independentemente da concordar ou discordar. Era uma mulher que resistiu à tortura sem entregar os companheiros. É uma mulher que é digna de toda admiração e respeito mesmo. E eu acho, estou muito contente que ela está lá no BRICS, acho merecidíssimo. Acho que ela está. Eu compartilho da sua admiração por ela. E ainda mais agora que eu soube dessa história, que eu não sabia, que eu acho que é legal que seja veiculado, porque ela é vista como uma mulher durona, como se isso fosse uma coisa ruim. Porque tem aquela Uhum, coisa, né? O homem durão, esse é bom, né? É aquela velha história. No inglês tem isso, né? Se você se você é uma witch, né? Assim, é uma bitch, é uma bruxa. Agora, um wizard, uau! Né? Você vê que até no comércio em inglês, the Wizard of não sei o quê, Wizard of não sei o que lá, ou seja, é o mago daquilo, o mago. Então, é sempre uma coisa qualificando o masculino, né, positivamente por ser a mesma coisa que qualificada negativamente por ser feminino, né? uhum. No final das contas. Exatamente, exatamente. Mas assim, para mim essa experiência, assim, teria muito mais coisa para contar, mas essa é a mais marcante. Eu não tenho a menor dúvida que essa é a mais marcante. Muito, não, muito, muito bonita essa história, muito legal. E você, então, escreveu o Extemporâneo, que lamentavelmente está fora de catálogo. Bom, agora falando dos seus livros, né? Você tem livros, você escreve sobre ficção científica, basicamente, né? Sobretudo, é o seu tema favorito, eu diria, né? Você tem é quadrinista, né? Roteirista de quadrinhos, né? Eu Uhum, tenho um quadrinho seu sobre a Branca Dias, que é excelente, uhum. excelente, muito bom mesmo. E você tem, além de. Quantos livros são até agora? Você tem publicado? Cara, Não? contando assim, ó, olha, o 18 de Escorpião foi meu primeiro, o Esplendor foi o segundo, o Extemporâneo foi o terceiro, de romance, né? Não? Tem Paradoxo de Teseus. Eu tenho 4 livros solo. Eu tenho 4 livros solo. E tenho participação em capítulos de antologias. Certo. O No que diz respeito extemporâneo a... nasceu do seu isolamento, né, em Brasília, porque você é paulista, casado e tudo, mas você, na coisa do serviço lá que você estava prestando, você
passava todos os domingos, você ficava sem ter o que fazer em Brasília e tudo. E aí nasceu, né, de escrever, né, de escrever esse livro. E eu queria que você me falasse sobre ele pelo seguinte: ele, como eu disse, lamentavelmente ele está fora de catálogo. Mas eu queria que você me falasse dessa experiência que você descreve no livro, que é um hot topic, né, hoje em dia, que é o tal do transhumanismo. Então, assim, eu estava querendo muito chegar nesse ponto, porque eu sei que Uhum. você tem um interesse grande nisso, né? Você atua muito nesse campo. E o transhumanismo é um tema muito mal compreendido, muito mal Muito. debatido. A pessoa já pensa que tem a ver com transexualidade, né? E que não, não tem nada, não necessariamente, né? Enfim, eu não tenho Uhum. nada para falar sobre isso. Eu queria que você me falasse, né? Eu estava pensando o extemporâneo para falar, porque ele aborda isso de uma maneira, né, bem direta até o transhumanismo. O que é transhumanismo? O que não é transhumanismo? Fala para a gente sobre isso. Cara, transhumanismo, ele é atualmente o termo dado para um movimento cultural, né? Cultural político também e filosófico. Quando eu digo político, é porque existe o Partido Transhumanista. A Europa tem um, e nos Estados Unidos existe o Partido Transhumanista registrado. Todas as eleições eles lançam candidato à presidência, que nunca nem tem nem 0,001% dos Ah, claro. votos. Isso É, mas mas existe o partido. Basicamente é o seguinte: a ideia central do transhumanismo atualmente é a do uso da tecnologia para benefício da humanidade, né? Ah, de uma forma mais ousada. Ou seja, eles pregam experimentos que muitas vezes a medicina considera pouco éticos e que muitas vezes são. Não é que. O problema é muito mais uma questão de lobby. Por exemplo, o que é que justifica o fato de a cannabis não ser melhor estudada no Brasil, por exemplo, ou cogumelos, né? Cogumelos como a psilocibina, né? É uma questão muito mais moralista do que científica, né? E aí o transhumanismo ele essa mãe é defende. o tratamento com a psilocibina, né? Pois é, eu conheço pessoas que fazem tratamento escondido com psilocibina para depressão, que funcionou muito melhor do que com os medicamentos tradicionais que eles usavam. Mas assim, o transhumanismo, eu posso dizer o seguinte, que o ponto fulcral dele é, atualmente, o progresso, o progresso científico, ele deve ser patrocinado, viabilizado com o objetivo de criar um mundo melhor, né? Sendo que existe uma consciência de que esse progresso científico, se não for bem encaminhado, ele pode dar lugar a aberrações e destruição. Só que isso é o transhumanismo agora, né? Existe toda uma parada quando se fala assim, ah, tempo de vida indefinido, humanos biônicos, conexão cérebro-máquina, né? Será possível digitalizar a consciência, a mortalidade, imortalidade e a mortalidade, que são coisas diferentes, né? A mortalidade, ela é uma mortalidade com tempo indefinido, né? Você vai morrer, mas pode ser com 100, 150, 200, enfim. E A outros tempos. mortalidade seria a capacidade de escolher a sua morte, caso queira, é isso? Um amortal, diferente de um imortal seria um deus, né? O O amortal, imortal ele não pode morrer nem que queira, né? nem que queira. O amortal não. O amortal ele tem uma longevidade indefinida, né? Ah, Ele pode morrer de interessante. acidente, ele pode, sabe? Ele pode morrer de acidente, ele pode morrer porque ele quis, mas, enfim, né? Ele não está limitado ao tempo, né, que nós temos programado, né? Uhum. Seja por razões científicas, porque ele usou algumas drogas ou usou tecnologia, ou por razões mágicas, digamos, mas assim, ele está blindado contra esse prazo de validade. Mas é interessante observar que o transhumanismo, ele essencialmente, ele não nasce desse jeito. Ele tem essa ideia de criar um mundo melhor.
O pai do transhumanismo é ninguém mais, ninguém menos que o primeiro diretor-geral da Unesco. Foi um cara chamado Julian Huxley, que era irmão do Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. Hum. O Julian, ele era um biólogo. Foi ele que fundou a Unesco, praticamente, né? E quando ele funda, aí um contexto. A ONU, ela nasce como uma substituta da Liga das Nações, com a ideia de ser um escudo do mundo para que aquela desgraça da Segunda Guerra Mundial não se repetisse. E o Julian e o pessoal da Unesco disse assim: não, a gente não pode se contentar só com um escudo, a gente tem que ter uma espada. E essa espada, ela é a Unesco. Por quê? O que seria a espada? O saber, a ciência, o progresso. Ou seja, não é uma questão só de defender o mundo, mas de fazer o mundo progredir. Então ele tem um manifesto chamado Transhumanismo, que foi escrito em 47, 47 do século XX, que diz o seguinte: nós temos o dever moral de construir um mundo melhor para nossos descendentes e para as outras criaturas com as quais nós compartilhamos o planeta. E aí ele diz, e essa é a parte que eu acho mais marcante. Ele diz o seguinte: nós entendemos tudo errado. A gente acha que a nossa inteligência superior nos concede mais direitos do que em relação aos outros animais. Não. Ele diz: a nossa inteligência superior nos concede mais deveres. Percebe? Ele diz assim: eu não tenho mais direito do que um cachorro ou uma vaca, ou do que uma cobra. Eu tenho deveres, porque como eu tenho uma cognição desenvolvida, né, cabe a mim atuar com tudo que essa responsabilidade dessa dádiva da cognição desenvolvida me confere. Aí o que ele diz é o seguinte: o humanismo é pouco. Ele diz: o humanismo é pouco, porque o humanismo só quer saber de humano. O humanismo diz respeito. O humanismo é legal, é importante, ele precisa existir. Mas ele diz o seguinte: a gente, para poder dar um passo além, ele diz, para dar um passo além, Biguista no certo sentido, né? é, ele diz, para a gente dar um passo além, a gente precisa de uma coisa nova. Talvez o melhor termo seja transhumanismo, porque vai além do humano. Ou seja, o transhumanismo ele começa como sendo uma ética que considera não apenas os humanos, como todos os animais que existem, com quem nós compartilhamos o mundo, como tendo um valor intrínseco próprio. E aí, o que é que acontece? Tanto que mesmo o movimento transhumanista atual, que é muito focado em tecnologia, existe um manifesto transhumanista que tem uma série de declarações, né? E pessoas são signatárias desse manifesto. Se eu não me engano, é o quinto ou o sexto que diz o seguinte: nós advogamos pelo bem-estar de toda criatura senciente, humana ou não, natural ou artificial. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Que um transhumanista, para se considerar como tal, ele tem que entender que meus gatos que estão aqui na minha frente, eles não têm menos valor do que eu porque eu sou humano e eles são gatos, né? Eles têm Até o esses mesmo gatos valor. superiores. São superiores, né? Mas assim, ou seja, a ideia do transhumanismo é que o valor moral, a responsabilidade moral, ela tem que ir além do mero fato de sermos humanos. E aí o que eu acho a sacada dos contemporâneos, que vai além do Julian, é que eles estão considerando não apenas animais não humanos, eles estão considerando também eventuais inteligências artificiais que se tornarem conscientes. As que a gente tem hoje em dia não são conscientes. Mas se algum dia uma dessas inteligências artificiais se tornarem conscientes, ela vai ter direitos próprios, né? Então, eu diria que é isso, que o transhumanismo, ele é um movimento que vai além do humanismo, que não é que considere o humanismo, ah, considera o humanismo importante, mas insuficiente. Porque se a partir do momento que você considera só o humanismo, você deixa de considerar o resto do planeta e você passa a considerar apenas o progresso tecnológico como algo para servir ao homem, quando na verdade não, né? Então, o transhumanismo ele é essa ética que se desloca do umbiguismo do humano para um conjunto maior de criaturas sencientes, que, mesmo não tendo uma cognição desenvolvida, tem valor intrínseco, ao contrário da nossa legislação, que trata animais como bens semoventes, né? Bem semovente, é só você pensar na palavra o que significa, é um bem,
como um celular ou uma agenda, só que é um bem semovente, né? Ele move sozinho. Então, eu não posso aceitar que meus gatos sejam meramente bens semoventes. Eu não posso aceitar que uma vaca que me serve, né, fornece o leite, sei lá, ou até fornece a carne, que ela seja só um bem semovente. E aí os transhumanistas se dividem no que diz respeito aos animais. Uma grande parte é vegetariana, grande parte, por uma questão de que eles não acham correto consumir animais, né? Eu costumo dizer assim, todo vegetariano é fundamentalmente transhumanista nesse ponto, né? Não tem como não ser. Se você considera uma ética que vai além do humano, você é transhumanista. Você pode não concordar com outros aspectos, tá? Mas a essência é essa. Pergunta muito específica em relação a esse tema, que é o seguinte. Eu sei que você, e me corrija se eu estiver errado, você é uma pessoa politicamente dentro do espectro da esquerda, mas assim, mais próximo do espectro da esquerda, né? Uhum. Mais uma vez, me corrija se eu estiver errado. Não, eu me considero centro-esquerda, assim. Um Centro-esquerda, perto pouco, do um espectro pouco, da eu esquerda. diria assim, É você que diz. falando do contexto brasileiro, eu estou mais à esquerda do que o PT. Assim, eu estou mais à esquerda do que o PT, porém bem mais à direita em As relação, por pessoas exemplo, ao acham que o governo PSTU. do PT é de esquerda, né? Mas vamos deixar para É, lá, deixa elas acharem isso, que a gente sabe que é, não é. Mas, enfim, né? e nem é culpa do PT, mas também deixa isso para lá. É, mas, enfim, você é uma pessoa de centro-esquerda. É, por quê? Eu queria que você me dissesse se você tem uma opinião, uma percepção, uma explicação de por que os movimentos de direitos das causas animais sempre, não é só no Brasil, não, sempre são sequestrados pela extrema-direita. Eu canso de falar para as pessoas que Hitler não era vegetariano, e se fosse também, não queria dizer nada. Não teria, não teria, não teria nenhuma relevância no debate sobre o vegetarianismo, o veganismo, ou seja lá o que for. Então, assim, eu vejo que tem, né, na França, Brigitte Bardot, que é uma extrema direita, né, ó, declarada e defensora dos animais, e você vê que no Brasil, né, essa causa é cada vez mais sequestrada. Você tem uma relação, você vê uma causa e efeito, por que isso? Vejo, é uma coisa que você ter observado isso é interessante porque assim, na época da pandemia eu resgatei muitos gatos, que eu tinha um vizinho esquizofrênico, ele era acumulador de gatos e tal. E na época eu tive que abrir muitas exceções porque assim eu era muito ajudado por pessoas da minha vizinhança que são extremamente bolsonaristas, né? E assim, você diz assim, ela é bolsonarista, né? Ela está pouco se importando com o que Bolsonaro fala sobre homossexuais, sobre as mulheres, o horror que ele está fazendo durante a pandemia, mas eram pessoas assim que não poupavam esforços para socorrer cachorros e gatos. Só que uma coisa que eu noto é o seguinte, existe. Então, nesse ponto, eu digo assim, eu sempre abro uma exceção, porque assim, eu não me relaciono com bolsonaristas, a não ser quando a gente vai ajudar um bicho juntos. Aí eu Bicho digo assim, eu não maior. posso. Eu te entendo, É, eu falo porque mesmo. não sou eu, é o animal que está precisando de ajuda. Então, você tem um animal precisando de ajuda e vem uma veterinária bolsonarista que vai atender o animal de graça, eu vou dizer não, eu vou pagar. Ou uma pessoa que diz assim, eu quero ajudar doando dinheiro para custear o tratamento de R$ 8.000 desse cachorro atropelado. Eu vou dizer não, não, eu aceito. É, Ah, mas uma coisa que eu noto é que tem uma diferença. Esse pessoal mais de extrema direita, que batalha muito pela causa animal, eles odeiam gente. É uma coisa do tipo assim, quanto mais, tem uns discursos assim, quanto mais eu conheço bicho, mais eu odeio o ser humano. Eu digo, gente, o ser humano é bicho. Assim, o ser humano é um bicho, né? Então, esse discurso, que é um discurso de quanto mais eu conheço animais, mais eu odeio o ser humano, é uma coisa que eu já vi também ser reproduzido por gente de esquerda, mas quando eu vejo esse discurso sendo reproduzido por gente que eu conheço que é de esquerda, eu falo assim, você não acredita nisso. Tanto não acredita nisso que o seu comportamento com humanos é um comportamento muito bom, né? Mas assim, esse pessoal que se dedica muito a bicho, mas odeia a gente,
né? E odeia mesmo, assim. Para eles é só o animal que importa, o animal não humano, né? É uma coisa que é recorrente, assim. Eu até hoje tenho que lidar com pessoas que me ajudam com lances de gatos, que são pessoas que, assim, pessoas que têm um desprezo profundo pelo ser humano. São pessoas assim que se uma criança se aproximar, dizendo assim, eu tô com fome, me dá comida, a pessoa vai dizer, ah, vai aprender, vai trabalhar, né? Vai para um abrigo. Agora, se for um gatinho que esteja com fome, do outro lado de São Paulo, a pessoa pega o carro e vai. Eu digo, cara, como é que a pessoa consegue ser alguém tão dedicado a um gato, mas não consegue ter empatia por uma criança humana que está ali do lado pedindo comida? Então, sabe, Olha, eu sempre eu, tive eu, fascínio por isso, sabia? Eu li a autobiografia da Brigitte Bardot, eu sempre fui muito fã dela, assim, das músicas dela, achava ela lindíssima e tal, e sempre fiquei meio intrigado, né, por isso tudo, né? E eu percebi na autobiografia dela que ela realmente é uma pessoa que não gosta de gente. Ela se referia ao filho, que processou ela por isso e ganhou, inclusive. Ela se referia, que quando ela engravidou, que ela sentia o feto como se fosse um câncer sugando a vida dela, e que depois que ela expeliu aquilo, que ela não queria ver aquilo. Assim, e ela disse que ela foi forçada a ser mãe. Tem todo um outro debate aí que realmente ela foi forçada a ser mãe, e nenhuma mulher deveria passar por isso, que nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, obviamente, né? Não vamos nem discutir isso aqui. Mas dá para perceber um viés, não só nisso, mas também no tratamento que ela dizia, né? Eu sempre fui de direita, desde criança, sempre fui rica, sempre não sei o quê. Ela sempre aceitou mesmo essa ideia de que ela é melhor, entendeu? E os outros são piores e pronto. Então, assim, você vê que é um pensamento deturpado, é um pensamento ruim, assim, tosco. é um pensamento elitista. Ela serve muito bem a uma causa, né? Eu acho muito interessante. Você conhece a história de como ela se tornou ativista animal? Eu soube no filme, eu soube A disso, a cabra. fotografia É, da dela. cabra que ia virar churrasco. Pois Ela pega a é. cabra, leva para o hotel e abandona o cinema. Ela diz assim: não vou nunca É. mais trabalhar com isso, né? Mas você Mas sabe que assim, eu acho que é um pouco de eu acho que é um pouco de propaganda negativa por outro lado, porque eu sou vegano, né? Então eu digo isso assim enquanto vegano, assim, eu nunca uso a Brigitte Bardot como exemplo de exemplo. nada para direito animal, porque eu acho que ela é um péssimo exemplo de pessoa. Entendeu? Por que que eu vou, você sabe? Não faz, o motivo de ela ser vegana, vegetariana, é meramente ela odiar os demais animais e ela tem uma necessidade biológica de sentir amor e de expressar amor, que acho que é biológico mesmo. Eu entendo, posso estar falando uma grande besteira, que eu não sou qualificado para falar isso, mas eu tenho a impressão, pelo que eu li e pelo que eu vejo de outras pessoas, que gente como ela que é tão assim misantropa e tão odiosa em relação a todas as pessoas, menos aos animais, é porque elas têm uma necessidade biológica de amar algum ser, e como elas não conseguem amar nenhum ser humano, elas Uhum. localizam. E aí também é uma coisa que viram os acumuladores, que não fazem bem para os animais também. São aqueles que ou não são acumuladores, ou são aqueles que compram animais caros e enchem de penduricalhozinho e tem guarda-roupas imensos e aquelas coisas. Essa coisa de protetor também é muito romantizada. Tem muita gente que é dita como protetor. Eu digo assim, essa pessoa não é um protetor. Ela é alguém que enfiou 50 gatos na casa dela, de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados é um exagero, mas assim, de uma casa de 80 metros quadrados, juntou 40 gatos e as pessoas com que lindo, ela protege os animais. Sim. Cara, eu tenho uma vizinha que tem 60 gatos na casa dela, eu fui tentar ajudar ela. Nossa. Ah, ela vivia para os gatos, só queria saber de gato, e ela não percebeu que eu era da Bahia, e todas as vezes que ela queria se referir a alguém de maneira pejorativa, ela dizia: aquele ali só pode ser baiano. Quer dizer, é uma pessoa, percebe? Cheia de racismos, de preconceitos, xenofóbica, odeia pobre. Agora, ela ama gatinhos. E aí eu digo assim, cara, é muito fácil amar um gatinho, né? Porque o gatinho, ele não vai te contestar. O gatinho, tudo bem, tem gato que eu tenho uma gata que me contesta, mas assim, A minha em, não. em geral, animais, eles têm uma fidelidade muito grande em relação aos tutores dele.
Então, é diferente de uma relação com um ser humano, né? Um ser humano, ele vai discutir com você, o ser humano vai concordar ou discordar de você, o ser humano vai ter outras, vai valorizar outras coisas que você não valoriza, e o cachorro vai estar sempre ali, sabe? Em Outro tipo torno de da mão. amor, é um outro tipo de relação. Sejamos honestos, é obviamente que, né, assim, se você pode amar o seu marido, a sua esposa, e você pode amar intensamente a sua gata, e eu bem sei disso. Uma coisa não é melhor nem pior, não tem essa coisa, uma disputa, o que que é mais ou menos. Não, são intensos, sabe, e diferentes, mas diferentes, né, ocupam áreas diferentes da nossa vida, da nossa psique. Bom, meu querido, eu queria te perguntar, para finalizar, esse papo ele poderia ser, né, infinito, porque assunto contigo não falta. Eu queria saber o que que você está aprontando para o futuro, porque você está sempre com alguma coisa, alguma novidade. Então, assim, quando você já estava, né, já tinha explorado bastante a área de humanas, né, você começou para exatas e vice-versa e tudo mais. Que você tem, o que você está mirando agora para os próximos anos? Tem duas coisas principais, né? Assim, uma delas, assim, quando eu fiz filosofia, eu tomei a decisão de que eu queria seguir um curso de humanas, um de exatas e um de biológicas. Então, eu estou agora cursando ciências biológicas. Estou adorando o curso. E o curso me colocou, me apresentou a um mundo que eu acho que eu vou poder fazer alguma coisa de muito útil, socialmente falando. Não que astronomia ou que filosofia não sejam úteis, mas assim, eu me envolvi no mundo da biologia sintética. A biologia sintética basicamente é uma prática em que você faz uma reengenharia de organismos vivos, ou seja, nós fazemos mutações em laboratório para finalidades específicas de bactérias. A gente trabalha com bactérias, né? Então, por exemplo, existe um medicamento que custa milhões de reais ao SUS todos os anos para tratar doenças raras. E um dos cientistas do laboratório de lá da USP descobriu que tem uma bactéria, a Escherichia coli, que ela poderia ser modificada geneticamente para fabricar esse remédio. E funcionou. Então eu fiquei encantado com isso. Eu falei assim, funcionou? Funcionou. E agora esse remédio de milhões de reais vai passar a custar milhares de reais, né? Eu acho. Ah, a ideia de trabalhar com genética médica, com a criação de medicamentos sintéticos, a própria aspirina. A aspirina, ela é da casca do salgueiro, mas ela é modificada para que ela dure mais tempo no organismo, porque a aspirina natural da casca do salgueiro só dura uma hora no seu corpo, depois passa, a dor volta. Já a sintética, que é inspirada na molécula do salgueiro e A minha alterada, mata. dura horas. A minha Ela mata. Eu tenho uma alergia severa, eu tive dois choques anafiláticos por causa de aspirina. então Quase você morri não pode. mesmo. Esse chocolate. Provavelmente você não poderia nem tomar o chá da casca do salgueiro. Mas assim, essa é uma coisa. Eu estou envolvido no time de biologia sintética da Universidade de São Paulo, que é o AIGEN, a gente trabalha com biologia sintética. Estou muito dedicado a isso. Agora, fora isso, eu só não posso dizer o nome da editora, uma editora que era o meu sonho de sempre. Me procura espontaneamente dizendo: queremos um livro de ficção científica seu. Aí eu disse, porra, podem contar comigo. E aí, eu apresentei alguns enredos, alguns roteiros possíveis. E um desses roteiros envolve a ideia de bioética e animais, né? Questões, problemas bioéticos utilizando que tem a ver com animais. Eles adoraram, compraram essa ideia, e aí eu estou neste momento, assim, eu entrei de férias segunda-feira passada, e até o dia 1º de agosto eu vou estar dedicado só a escrever o começo do livro, né? Aí vou mandar para o meu Mas quente editor, o essa, editor hein? vai... Ótimo. É. E era, assim, a editora que eu sempre tive como meta. Só que, assim, é uma editora que só publica estrangeiro, né? Então aí eu dizia, cara, eu nem vou abordar, apesar de eu ser meio que amigo da galera de lá, nem vou me preocupar com isso, porque eles só publicam em estrangeiro mesmo. Eles me procuraram e disseram, a gente está mudando a linha editorial, a gente está querendo publicar brasileiros, e a gente queria um livro seu. Eu disse, Nada, porra, nada disso, é porque você é italiano.
Sim. Não, eu ainda brinco dizendo assim, ó, uma das vantagens é ter um nome esquisito, porque assim, eu fui descobrir que tem livraria que coloca meus livros na plataforma de autores internacionais. Que gente E de... aí né? a pessoa não sabe, a pessoa ela não percebeu, ela vai pelo nome. Só que aí teve uma vez, tem esse acontecimento, né? Tem uma grande editora, uma Saraiva daqui de São Paulo, uma vez o cara me procurou dizendo, olha, seu livro vende como água, era 18 de Escorpião. A gente viu que você está aqui no Brasil e a gente queria Ataque conversar no com você. Brasil é ótimo. Vocês são... É. Eu até entendo a confusão, porque no meu Facebook eu estava morando na Itália, aí eu voltei para o Brasil, tinha passado alguns meses na Itália. Acho que a pessoa viu e confundiu. Chegando lá, ele fez assim, mas você não tem sotaque de estrangeiro? Eu disse, não, eu sou baiano. Baiano com esse nome? Eu fiz, sim, baiano com esse nome. Meu nome é esse, não é pseudônimo, é meu nome. E eu não sou É, o porque se único. fosse João Dodsworth, eles ainda tá, né? Não. Alexei, Ah, eu tenho entendeu? amigos da Bahia que trabalham com ficção científica, e o nome deles verdadeiro é Eric Brock e Ian Fraser. É o nome deles. Um é filho de inglês, o outro neto de americana. Acontece, a Bahia tem estrangeiros que vieram e fizeram filhos lá e por aí vai. E aí ele me disse, cara, a gente colocou seu livro na seção de internacionais. E quando ele disse isso, veio um garoto, parou do meu lado, eu estava do lado do meu livro, o meu livro tinha meu rosto na orelha. Ele pegou meu livro, folheou, olhou a foto na orelha, ele estava do meu lado, ele não me reconheceu, comprou o livro e saiu. Eu disse, não, mas eu sou brasileiro. Aí eles mudaram meu livro para a seção de nacionais. Diminuiu drasticamente a venda. O nosso viralatismo Situação. quer consumir só o que é do estrangeiro. Então, meu nome tem essa vantagem. Muita gente compra achando que eu sou um autor internacional, assim, que eu sou de fora e tal, enfim. Que bobagem. Uma pena, mas é como as coisas são. É. Mas em breve, eu Sorte de devo. quem compra, porque os livros com certeza são bons. Pelo menos o que eu li, o extemporâneo, realmente gostei muito. E a história do Branca Dias também está muito legal, aqueles quadrinhos. Depois eu vou te mandar, acho que você não tem o roteiro de. Você chegou a ler o Astro Argento de Aleister Crowley? Não, O não. quadrinho que é sobre. É baseado na Eu vida de soube Aleister que Crowley. teve, mas foi numa época tão conturbada da minha vida, você sabe por quê, né? Abafa, que agora que você falou que me voltou Eu acho que você vai gostar, eu vou te mandar. Eu tenho uma história lá, a- tem uma história lá, mas assim, ficou bem bonito o livro, assim, ficou bem legal. Algumas coisas são baseadas na vida real de Crowley, outras coisas são criações baseadas na vida, mas enfim, ficou bem legal. Mas assim, enfim, dentro de alguns meses eu vou poder dizer qual é a editora, mostrar a capa do livro e tal. Por enquanto, a gente está só na produção parada. Mas são duas. Esse é o quê? Esse é o sexto livro de ficção, né? Vai ser, não, livro vai ser meu quinto. Seu quinto livro, seu quinto Livro romance, solo. né? Isso. E aí é outro momento, vai ser um autor mais maduro. Eu tô fazendo a coisa um pouco diferente de como eu fiz antes. Eu quero fazer sem pressa, até que eu brinco dizendo assim, como essa editora era a amante que eu sempre quis, eu tenho que, sabe, o namoro com ela tem que ser um namoro que eu tenho que curtir com lentidão, não com pressa. As Então eu não quero etapas, fazer, quero saborear, né? fazer um livro para ficar pronto. Eu teria condição de escrever um livro agora e entregar ele em setembro, né? Só que eu não quero isso. Eu Saborear. quero ir uma peça de arte. Eu quero produzir alguma coisa que realmente tenha significado, entendeu? É muita responsabilidade eu terminar virando o primeiro autor brasileiro de uma editora que só publica estrangeiro. Então, eu acho que tem uma confiança e uma expectativa projetada em cima de mim. Eu quero corresponder a isso, né? Ótimo. Bom, meu querido, então com essa novidade, a gente termina a nossa entrevista. Eu fico muito feliz de ver que você está ampliando, né, o seu talento inegável para a literatura, você está crescendo, está chegando, né, à editora que você queria e tudo mais. E espero que a gente possa, em breve, eu possa ir ao Brasil e eu possa não apertar a mina, mas tentar apertar os outros gatinhos. A mina é uma versão melhor que aquele desprezo, mas tudo bem. Eu estou Mas preparado para os outros são bem apertáveis. Quando você vier, me avisa, você vai ser muito bem-vindo aqui em casa.
Muito obrigado, querido. Muito obrigado por essa entrevista incrível que eu tenho certeza que muita gente vai aprender muita coisa com ela. Né? Você é um cara que você abre a boca, você realmente tem a vocação do professor, né? Porque você tem essa coisa de transmitir conhecimento. E isso é uma coisa muito, sempre muito que a gente deve valorizar, sobretudo em tempos tão obscurantistas e É. ignorantes quanto agora. Então, meu querido, um grande abraço, um grande beijo e espero Prazer, querido. estar em breve contigo. Muito obrigado por essa entrevista incrível. Valeu. Obrigado a você, meu querido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.